Sim, gente, eu juro, eu acabei de dizer só isso aqui, ó. Eu nem vou terminar daqui a pouco, vou fazer de agradecimento, porque a ideia de eu ter vindo pra cá era ter um momento comigo mesmo aqui e gravar um vídeo aqui pra algo que eu fiz de uma diva que eu ainda não conheço o nome, então eu vou deixar meio que um vídeo dela aqui passando pra vocês lá no canal dela, eu vou colocar o nome dela aqui, porque, cara, foi tipo um vídeo muito pensante e que eu tomei como um sinal, porque eu disse, esse vídeo apareceu aqui, e eu não vou ver ele agora, eu vou ver depois quando eu estiver sozinho comigo mesmo e vou escutar ela de verdade. E aí eu fiz isso. E aí foi um vídeo que me fez pensar muito e casou exatamente com a ideia que eu tava tendo todos esses dias. E principalmente esses últimos dias que eu tava vendo coisas minhas de antigamente e me questionando muito sobre coisas sobre autoconfiança. E realmente sobre muita coisa comigo mesmo. E agora eu tô aqui com minha vitamina. Hoje é vitamina, vamos, gente. Deixa eu falar que toda confiança que você deseja ter, ela só vai vir de fato com uma ação sua. E isso foi uma verdade que quando eu ouvi, eu falei, cara, faz muito sentido mesmo. Eu sempre me questionava porque todo o meu trabalho de sala, eu sempre dizia pra mim mesmo e pra todo mundo, meus colegas, gente, confiança, tenham confiança. É, eu juro, eu nunca vi esse canto aqui tão habitado, já passou tanta gente aqui. Vamos ter confiança quando apresentar trabalho, sendo que era uma coisa que eu disfarçava de mim mesmo, tipo, eu dizia pra mim mesmo que eu tinha autoconfiança e eu ficava super, é, ficava com medo, ficava às vezes irritado e até com ansiedade de apresentar trabalho e mesmo assim eu ia. E eu ia com esse medo mesmo, sabe? E aí, toda vez que eu me questionava sobre a autoconfiança, eu dizia, cara, como é que eu digo que eu tenho autoconfiança pra todo mundo e eu tô com esse medo? Mas é exatamente isso porque a autoconfiança vinha, porque eu dizia que eu tenho autoconfiança, porque eu sei que eu tenho. Eu nenhuma vez duvido, porque eu realmente tenho autoconfiança. Mas é porque ela é consequência de uma ação. Ela só vem como consequência de uma ação, sabe? Eu não vou esperar a autoconfiança vir de mão beijada, sem quaisquer disposição minha, sem qualquer ação minha. Ela é o resultado de uma ação, sabe? E ouvir isso de alguém de fora foi o que casou com meus pensamentos que eu estava tendo ultimamente. Porque enquanto eu me perguntava de onde eu podia, ou como eu correria atrás de uma autoconfiança que eu achava que eu não tinha mais de algum modo, foi exatamente aí que eu vi. Mas a minha busca por ação é o que me dá essa autoconfiança, sabe? Então, não é eu estar. A autoconfiança não é só aquela vanglória, ou você achar que não vai ter ansiedade, não vai ter medo de enfrentar alguma coisa, porque ela vai vir. Só que você tem que entender que você é maior que sua emoção. Cara, isso é maravilhoso. Isso é entender que, tipo assim, seus sentimentos são maravilhosos, eles fazem parte de você. Suas emoções e sentimentos fazem parte de quem você é, fazem parte da sua personalidade. Mas você é maior que isso, e você pode ser maior que isso, sabe? Você não precisa deixar a sua ansiedade e o seu medo vencer. E isso é incrível. Foi realmente isso que eu disse, meu, que foda, que fodástico, sabe? A autoconfiança está aqui dentro de mim, mas eu preciso ir atrás, sério. É incrível ver isso, é incrível ter esse conhecimento, é incrível ver isso dentro de mim também, e é incrível fortalecer essa ideia dentro de mim, que a autoconfiança, de fato, ela só vem, de fato, com a ação. É por isso que, é por isso que, tipo assim, às vezes a gente tá lá fazendo alguma coisa, mesmo mostrando pro outro, tentando mostrar, tipo, pra gente mesmo, claro, que a gente tem autoconfiança, mas a gente lá morrendo de medo e aos poucos a gente vai se saltando, que é exatamente isso. Eu tenho até filmagens disso acontecendo no meu cérebro, sabe? Eu num trabalho de química, que inclusive foi o trabalho que eu mais me dediquei, que era um trabalho de química, e eu disse a minhas amigas, cara, a gente tá chegando no final do ano, vamos entregar? E eu tava com muito medo, porque era um trabalho que ele precisava de muita técnica, de um vocabulário muito, né, formal, e tipo assim, vale uma boa quantidade da nota da prova. Nosso professor sempre foi muito rígido, mas ele era um cara legal, mas era rígido, acho que eu tô ficando no escuro. E aí, eu disse, gente, a gente vai fazer uma coisa bem diferente, a gente vai fingir que a gente tá numa usina nuclear, e o nome da nossa usina vai ser a sigla dos nossos nomes, e aí cada um vai representar uma coisa. Eu fiquei com o nome aqui de um nome, se eu não me engano foi da radioatividade, mas eu não me lembro muito bem. E aí eu tava muito nervoso, tanto que no começo eu comecei a gaguejar, pedir até perdão, gente, perdão. Só que eu não falei que eu tava nervoso. Eu não tava
nervoso e não demonstrei pra ninguém que eu não tava nervoso. E aí começou, isso era um trabalho muito expositivo, e aí teve uma hora que deu alguma coisa no slide, e eu fui ficando meio assim, gente. Só que eu vi o pessoal do meu grupo assim, eu disse, não, gente, fica de boa. E aí a gente foi se soltando, e aí eu fui até com minha amiga assim, gente, não sei o que, não sei o que. E aí, gente, eu fui me soltando aos poucos. E depois eu tava de boa e o professor elogiou, o professor deu parabéns, disse que realmente foi um dos meus melhores trabalhos. E, cara, eu ouvi muito isso ano passado, sabe? Eu realmente ouvi muito isso ano passado, de trabalhos que eu me entregava muito. Ano passado não, ano retrasado. Ai, eu tô achando que esse ano é 2025. E, gente, eu coloquei só essa parte porque foi na hora que eu me fiz pensar, que eu coloquei assim, cara, nessa parte do trabalho mesmo de escola. O quanto eu testava minha autoestima, o quanto eu testava minha autoconfiança. Eu, com medo de todas as situações que eu sempre tive medo, eu me impulsionava a ir. E hoje eu entendo que, de verdade, eu entendo que a autoconfiança que eu quero conquistar, ela vai ser a retribuição e consequência de uma ação que eu tiver. Ela não vai ser consolidada apenas na minha mente, como forma de tipo, todas as vezes que eu fizer uma coisa, eu vou estar de boa, todas as vezes. Por que não? A gente tem emoção, tem sentimento e tá tudo bem. A gente vai programando o nosso cérebro a saber lidar com uma certa situação, que ele vai programando para não ficar ansioso, nem com medo, com o tempo. E aí, quando vier situações novas, a gente também vai ficar com medo, como qualquer outra pessoa, porque tem sentimento. A gente é maior que isso. Então, nossa autoconfiança, ela vem de uma consequência de uma ação. Então, não espere sentado o que você deseja para conquistar na vida. Tipo, a sua autoconfiança não vai vir se você ficar em casa sentado no seu quarto, olhando esse vídeo, sem fazer quaisquer coisa que seja para evoluir. É lapada seca hoje.